Graças a Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nessa noite e com todos que nos assistem através do Facebook. Amém? Vamos ler a Bíblia, irmãos. No livro de Isaías, capítulo 6, uma passagem muito conhecida. Isaías, capítulo 6. Onde diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do Olimar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirará do altar como Atenas. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Oramos. Bendito e poderoso Pai eterno, estamos felizes por mais uma noite o Senhor tem nos concedido, Pai, de estarmos aqui para te adorar na beleza da tua santidade. Tua palavra foi lida, os hinos foram cantados a ti, Senhor. A ordem do culto está perfeita para o Senhor falar conosco nesta noite. Fala com cada um dos teus filhos que aqui se encontram e com aqueles que estão através das redes sociais, ó Deus. Que todos possam compreender a tua mensagem nesta noite, porque sabemos que o homem por si nada pode fazer. Somos todos dependentes de Deus. Nos ajuda nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode tomar vosso assento, irmãos. Graças a Deus. Estamos felizes por estarmos aqui, né? Mais uma vez. Vou ser rápido para não passar do tempo, porque esta mensagem é um pouco longa, né? Eu quero falar com calma para que os irmãos possam compreender, né, o conteúdo da pregação. Eu quero falar desta noite o tema influências, pregada pelo nosso profeta William Marion Branham, né? Deus nos chamou para ser uma influência, influenciar as pessoas a Cristo, né? Por isso que Ele nos deu o Espírito Santo para nós sermos testemunha dele, conforme Atos 1:8, que descerá sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis minhas testemunhas, né? Então, nós, conforme Hebreus 12, somos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Pessoas ao nosso redor estão nos observando, vendo a nossa vida que nós estamos vivendo. Querendo ou não, isso nós produzimos uma influência sobre as pessoas. A Bíblia fala que nós somos cartas lidas e escritas por todas as gentes. Então nós estamos sendo vigiados 24 horas. E se nós carregamos o nome do Senhor Jesus Cristo, nós temos que saber e ver a vida que nós estamos vivendo para ser uma boa influência para as pessoas, né?
E falando em influência, o profeta ele diz: se nós tomarmos o testemunho de sermos cristãos, eu penso que isso é uma das mais solenes coisas que um homem ou mulher, ou moço ou moça fariam quando ele toma o nome de Cristo, porque ele vai ser representante de Cristo. Você deve vigiar cada movimento que você faz, porque alguém está lhe vigiando. E isto reflete o que Deus tem feito por nós, dentro de você. Agora eu quero tomar o assunto desse rei Uzias, que eu li ali. Conforme capítulo 6, no começo do capítulo, diz assim: os dias da morte do rei Uzias. Quero falar quem foi esse rei Uzias, né? Nós encontramos, meus irmãos, a história desse rei Uzias no livro de 2 Crônicas, no capítulo 26. Ele foi o 10º rei de Judá. E todo o povo de Judá tomou Uzias, que era de 16 anos, e constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Ele edificou Elete e restituiu a Judá, depois que o rei descansou com seus pais. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Jecolias de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias, seu pai. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus fez prosperar. Então vamos focar um pouco neste rei Uzias. O profeta conta um pouco dessa história, né? Lembrando que o nosso tema é influência. O irmão Brana diz que este jovem Uzias, ele era o herói do profeta Isaías. Isaías também era um jovem naquele tempo. Isaías observava muito a vida deste rei Uzias. Isaías, jovem profeta, nos dias de Uzias, estava observando este jovem companheiro, porque Uzias era um grande homem. Ele veio de uma boa descendência. Seu pai e mãe, ambos, eram crentes, extremamente firmes em Deus. Eles tinham criado seu menino para servir e honrar a Deus. Então, este rei cresceu no lar cristão e, conforme a Bíblia, seus pais ensinaram a criança no caminho que ela deve andar para quando crescesse não se desviasse do seu caminho, no ensinamento. E ele foi um homem próspero, ele foi um homem influente, e Isaías admirava ele por ele ser muito jovem e assumir o reinado como rei, né? Ter uma autoridade, ter a postura e ser humilde naquela posição. O profeta fala: e nós encontramos que Uzias no seu tempo, seu reino se propagou até o Egito e todos os países vizinhos. Isto foi tão grande que seu reino se tornou próximo ao de Salomão, e a glória do Senhor estava com ele. Ele era um próspero, tudo que ele fazia prosperava. Isto deu uma grande ajuda ao jovem profeta Isaías, que estava admirando este homem. Uzias, para Isaías, era tudo. Este jovem rei, porque ele foi trazido ao palácio durante o tempo do seu reinado desde jovem rei. Isaías, sendo um jovem profeta naquele tempo, e vendo como Deus o abençoava, e influenciava e lhe dava coisas corretas, e nós sabemos que todas as nações ao redor pagavam tributos a ele. Não havia guerra. Isto foi uma grande coisa, uma lição para o profeta Isaías. Isaías encontrou algo mais aqui, que como Deus abençoa aqueles que são fiéis à sua palavra e aos seus mandamentos. Uzias estabeleceu um exemplo para Isaías. Isaías observava muito, todos os dias, esse rei Uzias, né? E era uma grande influência. Realmente o homem era influente, porque ele andava reto perante o Senhor, fazia as coisas certas, tinha temor. E Isaías admirava muito, porque jovem, né? Jovem, com aquela autoridade, tudo aquilo. Isaías tinha um foco muito nesse rei Uzias. Isaías encontrou algo mais aqui, que como Deus abençoa aqueles que são fiéis à sua palavra.
Uzias, quando ele chegou ao ponto, agora a coisa mudou aqui para esse rei Uzias. Nós vamos começar a entrar no assunto. Agora, Uzias, quando ele chegou ao ponto que ele pensava que ele estava seguro, porque era abençoado, então ele se exaltou em seu coração. Ele chegou ao ponto que ninguém lhe podia fazer e dizer nada. A soberba subiu para o coração dele. Isaías começou a ficar receado pela situação, né? Um homem que admirava tanto, começar naquela situação com soberba, ninguém podia falar nada, que ele não escutava ninguém. Mano, quantos, eu me pergunto, de quem nós estávamos pensando agora mesmo? De grandes homens, grandes servos de Deus, que Deus tem usado, e finalmente chegam a um ponto até que eles sentem que eles sabem tanto a respeito da palavra de Deus, até que eles nem mesmo têm mais aquele tempo reservado para orar. O diabo é astuto, o diabo faz isso com as pessoas, né? Leva a pessoa a um ponto para se afastar de Deus, né? Eu estou tão ocupado que eu não consigo orar, não posso fazer visita, não posso fazer nada, né? A Bíblia fala para nós ocupar o nosso tempo com a palavra do Senhor. O salmista Davi diz que bem-aventurado o homem que medita noite e dia na lei do Senhor. O rei se exaltou com soberba. Isso é um pecado triste, irmãos, né? Esse dia eu estava conversando ali com o irmão Robson ali fora. Se você falar para alguém que ele é soberbo, ele não sabe. Nunca vi um soberbo dizer que é soberbo, um mentiroso dizer que é mentiroso, né? É um espírito que toma a pessoa. Quem está ao redor consegue observar essas coisas, né? Ele pensou que ele estava tão seguro até que Deus o deixaria passar impune com qualquer coisa. Veja bem, a Bíblia fala, tudo que o homem plantar, ele vai colher, né? Tudo que nós fazer de errado tem uma consequência, tem um resultado. Pode demorar, mas a consequência, o juízo, ele vem uma hora ou outra. E nós encontramos que este homem, sendo um grande homem, um homem bom, um homem honrável, era um grande homem, era um homem bom, porém ele tomou a oferta e o incensário e foi ao altar do Senhor. Aquilo não era para ele, era um rei, não era um sacerdote. Para queimar incenso perante o Senhor. Aquilo que era somente para o sacerdote dedicado a fazer isto. Nós encontramos a mesma pessoa com esse espírito hoje, querendo tomar o lugar do pastor, ou querendo se chamar pastor e não é pastor. Porém, ele pensou, sendo que Deus o amava tanto, ele tinha sido tão abençoado, tão bom para ele, que ele podia ir fazer aquilo de qualquer maneira. E o sacerdote correu após ele e disse, você não é ordenado para aquele ofício. Deus proíbe qualquer um entrar ali, somente um levita que é dedicado para aquele serviço. Você nunca deveria ter feito isto. Agora nós vamos ver o que ele fez aqui na Bíblia. A Bíblia fala, né? Que diz assim, mas havendo se fortificado, exaltou-se em seu coração. Depois que ficou grandão, cheio, rico, né? Admirado pelas pessoas, se exaltou em seu coração para a sua própria ruína, a Bíblia fala, e cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes, homens de maior firmeza. Eles entraram, eles viram, agora a boca não ficou boa para o lado dele. E resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram, a ti Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para este ministério. Sai do santuário, porque transgrediste, e nem será isto para honra tua da parte do Senhor Deus. Essa história aqui é tremenda. O irmão Brana fala, agora nós encontramos quem, em sua tentativa de tomar o lugar do ministro, ou alguém lhe disse que ele estava fora do seu lugar, dizendo-lhes que ele não deveria fazer aquilo. Ele estava fora do lugar. Ele se irritou-se, ele ficou tão irritado até que sua face se tornou vermelha.
Ele não aceitava que as pessoas falassem nada para ele, não queria ouvir as pessoas, se achava grande, alto, o suficiente. O irmão Branham diz: quando o homem se acha autossuficiente, o pecado já o tomou, né? E o diabo quer levar nós sempre lá para cima, porque quanto maior nós tiver, maior vai ser a queda. Temos que ter cuidado com as alturas, né? Se mantermos humilde. Então Uzias se indignou e tinha um incensário na mão para queimar o incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, ele estava errado, ainda ficou irritado com o sacerdote, estava fora da sua posição, ainda quis ficar bravo. A lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes, visto que era um tipo de pecado naquele tempo. Na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, eis que estava leproso na testa. Apressadamente lançaram fora. Quando a pessoa era cometida de lepra, ela era cometida como impura, um pecador, e ela tinha que ficar num lugar isolado junto com os outros leprosos, né? Até ele mesmo se deu pressa em sair, quando ele viu que a coisa ficou feia, visto que o Senhor o ferirá. Assim ficou leproso o rei Uzias até os dias da sua morte. Daqui a pouco nós vamos entrar num assunto que eu quero chegar. Vamos dizer, Uzias, Deus o feriu com lepra. O homem morreu em sua lepra, que é um tipo do pecado. Ele não podia suportar ser corrigido pela palavra, né? A palavra do Senhor, ela nos faz três coisas, irmãos. Ela nos exorta, nos edifica e nos consola. Como filho, nós temos que aceitar a correção do Senhor, né? Deus, ele nos corrige para o nosso bem, para nós melhorar, porque sabemos que estamos caminhando para a perfeição, para nós sermos transformados. Agora, exatamente, Uzias fez um homem bom, você bem. O que aquela pessoa foi? Uzias foi uma boa pessoa, também uma ótima pessoa, um homem abençoado por Deus. Porém, não importa o que fosse, ele deveria sempre permanecer em seu lugar, porque Deus lhe deu a oportunidade de influenciar outros sendo um rei justo, não um sacerdote. Veja, nós temos que ficar na nossa posição, irmão Brana diz, dependente se é uma dona de casa ou o que for. Aonde Deus nos colocou, nós temos que fazer aquilo, não tentar tomar o lugar do outro, né? O profeta diz que nós vamos ser feridos. Muitas pessoas querem tomar o lugar do outro, querem ser igual ao outro, né? Deus põe um homem no seu lugar, Deus põe cada um de nós no seu lugar e Ele nos dá as condições para viver aquela vida. E a palavra proibiu de fazer aquilo. Assim que ele foi oferecer. E quando ele foi repreendido, a palavra lhe foi dada, então ele estava suposto a fazer aquela coisa. Deus lhe tinha abençoado em seus negócios, ou seja o que fosse, porém não para tomar o lugar de um sacerdote. Ele estava fora da palavra. Bem, ele foi fazer isto de qualquer maneira. Não importava o que alguém lhe dissesse. Ele se meteu em mais lençóis, né? Com outras línguas, né? E Deus, ele tem responsabilidade com a sua palavra, né? Veja bem, outras palavras Deus estava dizendo, né? Por mais que eu te abençoei, eu tenho compromisso com a minha palavra, eu não posso passar por cima da minha palavra, né? Tu erraste, transgrediste. Tem a lei do Moisés te dizendo que esse serviço era somente para aqueles ofícios de sacerdote. E tu não foi chamado para isso. Conforme Jeremias 1:12, Deus vela pelo cumprimento da sua palavra. E Deus teve que repreendê-lo, teve que castigá-lo, assim como nós, né? Deus perdoa o nosso pecado, mas também tem as consequências. Nós sabemos por histórias bíblicas essas coisas que aconteceu com Davi. Deus perdoou, mas veio a consequência. E Deus, ele não muda, conforme Malaquias capítulo 3, versículo 6. E Uzias deveria ter tomado cuidado com aquilo. Nós temos que tomar cuidado, irmão. Poucas coisas que entristecem o Espírito Santo. Agora, lembre-se, nós chamamos hoje de um cristão um cristão abençoado por Deus. Ele não era um simples homem. Ele foi um homem abençoado por Deus. Porém, ele não desejou permanecer na correção. Não importava o quanto a palavra dissesse, o que isto fosse assim. Ele não desejou entender aquilo.
porque ele se sentiu suficientemente seguro que Deus o deixaria passar impune com algo mais. Falaram para ele, não ouviu o sacerdote, que era uma autoridade aquilo ali, né? Ele era um rei, ele devia ficar no seu posto de dever. Deus manda nós ficar no nosso posto de dever. Eu conversei com um rapaz um certo tempo, que ele começou numa denominação e estava cuidando do som. Ele falou, daqui a pouco Deus me exalta, irmão, daqui a pouco eu já estou pregando, né? Talvez não. Às vezes Deus chamou ele só para aquilo. E nós temos que estar felizes por aquilo que Deus nos chamou. Não podemos tomar o lugar do outro, né? Veja, agora Isaías aprendeu através disso uma grande lição. O quê? Que Deus ordena seu homem em seu lugar. O homem não pode ordenar a si mesmo para um lugar. Deus deve ordenar o seu lugar. Não esqueça disso. Deus ordena você ao seu lugar. Ele não deve nunca tentar tomar um lugar de outro. Não tente ser algo que você não é. Isaías já começou, ficou triste, ficou chocado. Era um rei que ele admirava, tinha admiração. Caiu num pecado daquele. Eu vou pular aqui para nós ganhar tempo, né? Isaías havia visto isto, que ele não podia pôr a sua confiança em nenhum homem. Isaías havia visto então que ele não podia confiar no homem, num braço de carne. Isso dirigiu o profeta ao templo para orar. Isaías viu isso aqui. Jeremias 17:5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, né? Porque será como arbusto solitário no deserto. Arbusto é uma árvore no deserto que ela cresce lentamente, né? Não verá quando vier o bem, antes morrerá nos lugares secos do deserto, na terra salgada, inabitável. Mas bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Nesta noite nós temos que confiar no Senhor. Em meio à situação que o mundo está, a nossa confiança é no Senhor. Porque Ele é como árvore plantada junto a ribeiros de água, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não se receia quando vem o calor, mas as suas folhas ficam verdes, e o ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Mas agora enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e corrupto, quem o conhecerá? Mas eu, Senhor, esquadrinho o coração, e provo os pensamentos, isto para dar cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Deus conhece o coração do homem, né? A pessoa pode dizer que é humilde, pode dizer que é aquilo, mas Deus sabe o que está no interior do homem. Isaías aprendeu uma lição com aquilo, então o profeta ele foi ao templo para orar. Onde é que ele foi arrebatado? Teve aquela visão, né? Onde ele viu o real exemplo. Deus ali começou a mostrar para ele os mistérios, que ele não devia focar no rei Uzias. O irmão Brando ele conta melhor a história. Se eu contar com as minhas palavras, talvez não tenha... não tem virtude de contar. Seu coração estava quebrantado. Seu rei tinha tentado preencher o seu lugar. Estava triste, né? Olha só o que aconteceu com o meu exemplo. Olha ali, o que ele foi fazer. Portanto, tentando tomar o lugar de um ministro, e havia sido totalmente destroçado por Deus, e cometido de lepra, e sobre seu exemplo, sobre aquilo que ele tinha olhado o homem. Ora, e nós encontramos que agora ele havia tirado a sua mente de Uzias. Ele já parou de focar em Uzias. Ele começou, Deus mostrou algo para ele maior que aquilo. O homem é falho, o homem erra, o homem é cheio de defeitos, né? O rei que ele amou tanto, ele olhou para cima e viu que ele devia entender para ser um profeta que Deus, somente Deus governa na vida dos homens e na sua igreja. E nós notamos agora o que sucedeu, né? Nós encontramos agora a passagem que eu li, que estes serafins, eles tinham 6 asas, com 2 cobriam suas faces, 2 cobriam seus pés, com 2 eles estavam voando, indo através do templo clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. Eles clamavam assim dia e noite,
porque eles estavam na presença de Deus. Quando nós estamos na presença de Deus, nós também clamemos dias e noite, nosso interior, andemos no Espírito. Vê o que Deus estava dizendo para Isaías? Como a Brena fala, a santidade, a pureza de Deus, a reverência que nós deveríamos fazer em sua presença. Observe, como a Brena fala, a face coberta pela santidade de Deus, em reverência, seus pés cobertos em humildade, e com duas eles podiam colocar a si mesmo em ação, para se movimentar. Deus estava mostrando ao seu profeta como deveria ser o seu servo ser preparado. Para de olhar para Uzias. Deus está falando, para de olhar para o homem é falho, né? Uzias era um exemplo, mas ele focou tanto em Uzias que ele esqueceu de Deus. Aqui está seu exemplo. Nós temos o nosso exemplo, o Senhor Jesus Cristo, né? Que eu tenho enviado diante de você. Daí o profeta fala, cubra sua face em reverência, cubra seus pés em humildade e entre em ação. Oh, que exemplo! Ele havia olhado tanto para Uzias e viu isto falhar. Agora Deus estava lhe dizendo o que fazer, lhe mostrando um servo preparado, e ele entrou em ação. O irmão Branham agora chega a dizer assim, né? Quando ele viu aquela cena, quando os olhos dele viram o Senhor, ele se reconheceu, ele reconheceu o seu pecado, os seus erros. Ele falou, ai de mim, estou perdido, porque os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, né? Quando ele reconheceu o seu pecado, a sua miséria, então veio ali o serafim com a brasa e purificou e perdoou. Os pecados dele foram perdoados. O irmão Branham diz, ali ele estava preparado então, porque ele entrou em reverência perante o Senhor e humildade. Agora ele estava pronto para entrar em ação. O profeta fala, quando nós reconhecemos isso, o nosso pecado, os nossos erros, chegamos com reverência perante o Senhor, com humildade, então nós estamos prontos para entrar em ação, para ser uma influência, para ser uma testemunha. Isaías tinha focado tanto no homem, tinha olhado tanto para o homem que isso tinha falhado. Este é o problema. Nós temos o padrão. O irmão Branham diz, muitas vezes as pessoas não conseguem ver Cristo em nós porque nós afrouxamos o padrão. Temos que manter o padrão, que o padrão é Cristo. Este é o nosso exemplo. Quanto mais cheio do Espírito Santo nós for, nós vamos ser uma influência para as pessoas. A vida que nós vivemos reflete algo. Somos criadores de atmosfera. No lugar onde nós vamos, nós temos que criar atmosfera celestial. Falar da palavra de Deus. Isaías, sendo jovem, admirou e se decepcionou. Mas quando ele viu aquela visão, quando ele viu todas aquelas coisas, realmente ele reconheceu que só o Senhor é Deus. O homem é falho, o homem erra, o homem é cheio de defeito. Por isso que nós precisamos do Senhor. Jesus disse para os discípulos, sem mim nada podeis fazer, né? A influência, temos que ser pessoas influentes, influenciar. Hebreus 12, nós que somos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, o apóstolo Paulo fala, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, correndo com paciência para a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Jesus, ele é o alvo. Veja bem, o apóstolo Paulo, meus amados irmãos, né, no livro de Gálatas 6, capítulo 14, o apóstolo Paulo era um homem sábio, era um homem profeta, subiu até o terceiro céu, nós conhecemos a história dele. Ele chegou a dizer assim, ó, longe de mim, esteja gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, porque para mim o mundo já foi crucificado e eu para o mundo. O mundo tem que ser crucificado para nós temos que ser crucificados por o mundo. A Bíblia fala, Filipenses 3:3, né? Deixando as coisas que para trás ficam, prosseguimos para o alvo, né? Para as coisas que estão na frente de nós. Nós temos que saber a vida que nós estamos vivendo, lutando. Veja bem que Jesus, ele perguntou para os discípulos, quem dizem os homens ser o filho do homem? Jesus estava preocupado, o que eles estavam falando dele? O que eles estão falando a meu respeito aí? Né?
Alguns dizem que tu é Jeremias, outro João Batista, ou algum dos profetas. E vós, quem dizer que eu sois? Pedro, né, pela revelação de tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? Jesus falou, bem-aventurado é tu, né, que não foi a carne nem o sangue que tu revelou, mas o meu Pai que está nos céus. O irmão Brano agora ele faz uma comparação. O que dizem ser as pessoas, né? O que diz as pessoas de nós, depois que nós se batizamos, no nome do Senhor Jesus Cristo, estamos congregando, somos uma nova criatura. O que diz as pessoas ao nosso respeito? Será que elas podem dizer que nós somos um cristão ou não? Será que nós estamos dando testemunho de um cristão? Que Deus possa nos ajudar a ser pessoas influentes, que a atmosfera, que o nosso andar deve ser Cristo, o nosso falar deve ser Cristo. O profeta fala que os apóstolos eles eram tão parecidos, que eles eram considerados pelas pessoas. Por isso que eles tinham raiva deles. Porque eles pareciam com Jesus Cristo. Se eles não aparecessem nada com Jesus Cristo, eles deixariam ali, ó. Mas a vida que eles viviam, refletiam algo que estava dentro dele. Refletiam que eles tinham estado com Jesus Cristo. A nossa vida tem que refletir que tem algo dentro de nós, que há um Espírito Santo, há uma virtude jorrando, rios de água viva fluindo do nosso interior. Que Deus possa nos ajudar nesta noite, saindo daqui forte, sendo pessoas influentes, pessoas que possam dar um bom testemunho, né? Influenciar outras pessoas a Cristo. Deus os abençoe. Amém. Vamos nos pôr de pé, irmãos. Estamos transmitindo o culto pelo Facebook. Deus abençoe todos que estão assistindo pela internet. Nós vamos orar neste momento e estamos obedecendo os padrões da vigilância sanitária, usando máscaras, álcool gel. Que Deus abençoe você que ouviu esta palavra, uma palavra poderosa de Deus. E Deus falou comigo, Deus falou com a igreja. Você que nesta hora quer uma mudança na tua vida, né? O rei Uzias, ele era um homem que tinha um testemunho. O profeta Isaías tinha uma sede, e aquele testemunho impactava a sede. Mas o dia que o homem errou o alvo, o profeta Isaías foi consultar ao Senhor. Pai, nós estamos na tua presença nesta noite, e há muitas pessoas que estão aflitas, que colocaram seus nomes no caderno da oração, pessoas que estão nesta hora em grande desespero pela aflição que está no mundo. Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Sabemos que há tantas palavras de promessas em favor da tua igreja, da noiva do Senhor. Nós temos Filipenses capítulo 4, no verso 13, que diz: tudo eu posso naquele que me fortalece. Nós temos Marcos capítulo 16, e no verso 15, que o Senhor disse para nós: estes sinais hão de seguir aos que crerem em meu nome. Expulsarão os demônios, falarão novas línguas, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão sarados. Nós sabemos que o profeta disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Pai, agora nós temos esta promessa, onde diz que muitos são os testes do justo, mas Deus o livra de todos. Tribulações, é por isso, quão maravilhoso é, como agradecemos a Deus por isso. Provas, tribulações, testes, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Depois de algum tempo, Deus pode ver então que Ele pode colocar
sua confiança em você. Muitos são os testes do justo, mas Deus os livra de todos. No mundo tereis aflição, mas nós temos um Deus que nos livra, um Deus que nos guarda. No Salmo 91 nos diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aqui não tem como coronavírus te pegar, como a morte, o anjo da morte te tocar. Aleluia! Nós temos promessas de Deus. Nós temos promessa de que nós estamos debaixo do sangue do Senhor Jesus Cristo. Nós temos promessa que nós temos o Espírito Santo. Nós temos promessa que nós temos o anjo ministrador conosco. Nós temos promessa que a coluna de fogo está com a tua igreja. Por isso o Senhor disse: não temas, pequeno rebanho, porque é do agrado do Pai vos dar o reino. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Descansa, igreja, confia no Senhor. Também o Senhor Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Que falta é a igreja, porque o inferno está aí. Precisamos da igreja, os irmãos que tenham fé, que acerte suas vidas, que levante seu altar de oração, de jejum, que tire tempo para Deus, como ouvimos aqui Deus falar. A pessoa fica tão ocupada, tão carregada, que não tem mais tempo para ouvir Deus. Que você possa nesta noite tirar o tempo da oração, tirar o tempo da santificação. Pai, nesta hora que o teu Espírito Santo cele, que dê graça e poder para cada um alcançar o Senhor na oração. Aleluia! Jesus disse em Marcos: tudo é possível que crer, e nós descansamos, Pai, em teus braços, porque o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. E nós levantamos um clamor de oração em favor da noiva, Pai. Aqueles que estão com medo, estão desesperados, aqueles que pensam: oh Deus, nesta hora, esta palavra veio para preparar o teu povo para se encontrar contigo, Pai. E não para nós ter medo da morte, medo de vírus, medo da desolação. Estamos aqui, Senhor, confiando em Ti, somente em Ti, e ninguém mais é como Tu, Senhor. Tu tens poder para perdoar, tem poder para lavar com Teu sangue, libertar, para abençoar, para curar, Senhor, para edificar um altar de oração nesta casa, neste lar, nesta família, neste casal. Eu abençoo a tua vida agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Confia, irmãos. Saia daqui dizendo: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece.